Graça e paz, bom dia. Cá estamos mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor no Evangelho de João, aos domingos pela manhã, como é habitual. Vamos hoje continuar a segunda parte de João 18, versículos 12 ao versículo 27. Nós vamos ler todo o texto. A semana passada nós analisámos Jesus perante o Sinédrio e hoje no mesmo texto nós vamos falar sobre a negação de Pedro. Você pode ver ali no quadro, diz, no ecrã, diz Pedro nega Jesus. Estamos tentando fazer aqui transmissão noutros canais também, para que assim outros possa chegar a bendita palavra do Senhor. Deus nos ajuda esta manhã e a cada dia a sempre podermos pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, que alegra os nossos corações, que nos satisfaz a nossa alma e nos conduz à vida eterna. Em antes de lermos o texto, oremos ao Senhor. Pai amado, louvamos o Teu nome e bendizemos, nós damos honra e glória a Ti, pois só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesta manhã de domingo, os nossos corações se enchem de alegria, porque é o dia do Senhor. Pai, nesta manhã te pedimos que Tu possas ser Tu a ministrar as nossas vidas, os nossos corações possam ser cheios da Tua presença e a Tua palavra seja ministrada conforme está escrita, para edificação, para consolo, para correção, para aperfeiçoamento, Senhor, dos santos e para a conversão dos perdidos. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te glorificamos. Só o Senhor é digno, não há outro Deus além de Ti. Pai, nesta manhã te pedimos que por Tua misericórdia nos concedas o Teu favor. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. João 18, versículos 12, então do versículo 12 ao versículo 27, e nós iremos então ler este texto todo, mas iremos reforçar a nossa atenção, ou colocar a nossa atenção na negação de Pedro. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram, e conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote aquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora estavam ali os servos e os criados tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se juntam, e nada disse em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. És que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bufetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, porque me feres? Anás mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali aquentando-se, disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e o galo cantou. Tem aqui a palavra do Senhor. Nós vamos então analisar alguns momentos da vida de Pedro que servem de ensino para as nossas vidas hoje. Tem um momento, podemos dizer que no momento mau da vida de Pedro nós podemos ter uma lição, uma grande lição. Um momento que não todo ele foi realmente mau. Dentro de um contexto maior de algo errado, de algo negativo, nós vamos poder extrair uma lição de vida importante. Contudo, para nós percebermos exatamente o texto, aqui nós temos que voltar lá a João 13, versículos 37 a 38, e ver o que é que anteriormente tinha acontecido num diálogo que Jesus teve com Pedro. João 13, 37 a 38, um texto que nós já estudámos há umas semanas atrás, ou talvez uns meses atrás, e que você pode encontrar aí no nosso canal, se você quiser rever. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe Pedro: Porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Jesus tinha avisado Pedro, nesse mesmo contexto entre a última ceia
e a prisão de Jesus, em todo esse contexto que envolvia esses momentos, nesse mesmo tempo físico, Jesus tinha falado com os seus discípulos e tinha-lhes dito aquelas coisas que haveriam de acontecer e que estavam acontecendo no momento que nós lemos o texto bíblico de hoje, de João 18. Jesus está preso e os seus discípulos tinham abandonado, tinham fugido. Simplesmente nós encontramos Pedro e um outro discípulo, que a palavra do Senhor não nos indica o nome, que temos uma forte inclinação para acreditar que é João. Eles tinham ido até onde Jesus estava. Contudo, nesse mesmo contexto, Pedro anteriormente tinha dito a Jesus que seguiria a Jesus e por Jesus daria a sua vida. Ele disse: eu darei por ti, darei a minha vida. Jesus disse-lhe, avisou e disse: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Jesus disse que antes de amanhecer ele iria negar Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse, antes que durante aquele período da noite ele iria negar Jesus 3 vezes. Pedro não levou este aviso em grande consideração. A inclinação do seu coração seria realmente seguir Jesus. Eu não creio de forma alguma, não há nenhuma indicação nas Escrituras de forma alguma que Pedro tivesse intenção de enganar Jesus, de mentir. O seu coração estava voltado para o seu mestre, ele teria vontade realmente de entregar a sua vida em favor do seu mestre. E nós vemos isso na prisão de Jesus, quando ele tira a espada e tenta ferir e enfrentar uma multidão, um homem só com uma espada. É certo que ele viu Jesus derrubar a multidão com a sua palavra ao dizer: eu sou aquele que procurais. Mas Pedro tira a espada e quer enfrentar a multidão, nem que seja sozinho. Então a sua intenção seria realmente essa. Contudo, o momento que Pedro está a viver, versículos 15 e versículos 16 do texto agora que nós estamos a ler, ou estamos a estudar esta manhã, e diz assim: e Simão Pedro e o outro discípulo seguiram a Jesus. E este discípulo era conhecido sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala da audiência, ou na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, saiu então outro discípulo, que era conhecido sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Como já disse, nós estamos em inclinação para perceber ou pensar, talvez deduzir, que este versículo que este outro discípulo seria João. Não é importante, senão estaríamos aqui claramente percebido que era João, mas era alguém que era conhecido do próprio sumo sacerdote. Chegou ali e pôde entrar no local onde Jesus estava. Então a condição de Pedro e deste homem é ligeiramente diferente. Eles os dois são os únicos que vão, mas João tem, ou o discípulo que conhecia o sumo sacerdote, teve acesso a entrar. Pedro ficou à porta. O outro discípulo vem, fala à porteira para que ele pudesse entrar naquele local onde Jesus estava sendo julgado, onde Jesus estava preso, sendo maniatado, conforme diz as Escrituras, e estava sendo julgado de uma forma errada, de uma forma penosa, de uma forma até criminal. Não era aquele julgamento que Jesus devia ter sido, que segundo a lei deveria ter sido feito, não era daquela forma, mas eles o fizeram assim porque a sua intenção premeditada era a de matar Jesus, como vimos a semana passada. Já tinham tomado essa decisão muito antes, então fizeram de tudo para matar Jesus. Usaram inclusive Roma, entregando depois às autoridades, ou entregando depois, passado para o julgamento romano, porque temiam o povo, temiam aquilo que o povo faria, e sempre tiveram essa dificuldade em prender Jesus por causa do que é que o povo faria. Mais tarde nós vamos ver que o povo todo clama a uma só voz, crucifica-o, e as coisas mudam de figura para que se cumprissem as Escrituras e Jesus pudesse entregar a sua vida e assim pudesse haver salvação eterna para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o momento que estamos a viver aqui tem circunstâncias adversas. Há situações, Pedro está atemorizado, a sua vida pensa ele possivelmente em risco, porque se Jesus está sendo preso, o que é que iria acontecer com ele? Ele está cheio de coragem anteriormente para seguir Jesus até à morte e promete isso, naquele momento que ele está com os discípulos, que ele está com Jesus. Mais tarde no jardim lá, quando vem a prender Jesus, ele consegue ter uma ação, mas agora a situação está diferente. Aquele outro discípulo é conhecido como sacerdote, por certo nada lhe vai acontecer, mas o que é que vai acontecer com Pedro? Onde é que estão os outros? E nessas circunstâncias adversas, sem desculpar de maneira nenhuma a ação de Pedro, mas precisamos de entender o contexto em que isto aconteceu, disse
a porteira a Pedro, versículo 17, não és tu também dos discípulos deste homem? E ele respondeu, não sou. E aqui encontramos a primeira negação, ele nega conhecer Jesus, ele mente, ele diz não ser aquele que estava com Jesus. Continuando o texto, essa foi a primeira negação, versículos 17 e 18, nós passamos a... Então diz assim, versículo 18, ora estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Fazia frio, puseram umas brasas ali, estavam pessoas se aquentando, Pedro está no meio daquele lugar e se coloca e se junta ali para se aquentar também. Versículos 25 e 26, diz o texto que e Simão Pedro estava ali e aquentava-se e disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse, não sou. Entre aqueles, primeiro tinha sido com a porteira, agora aqueles que se aquentavam, estavam ali conversando, falando do que estava a acontecer, possivelmente, e perguntaram-lhe, tu não és um daqueles dos seus discípulos também? Tu não és também um dos seguidores desse homem? E ele responde pela segunda vez, tristemente, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, perante aquele a quem Pedro cortara a orelha. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. A situação agora piora. Primeiro foi a porteira, depois foi um grupo de homens ou de pessoas que estavam ali se aquentando. Como havia mais poder ainda do que simplesmente a porteira, que seria uma servente. Agora havia um grupo de homens. Agora um dos servos do sumo sacerdote que era parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Lá o episódio que eu mencionei há pouco. E este homem diz assim, não te vi eu no horto com ele? E agora a situação fica mais difícil ainda. Agora não era só alguém que perguntou, era alguém que tinha evidências porque tinha visto Pedro com Jesus lá no horto e sabia que Pedro tinha cortado a orelha ao seu parente. Pedro, por certo, agora estaria em graves problemas. Então ele responde e nega outra vez, e Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. A negação de Pedro acontece em circunstâncias completamente diferentes daquelas às quais ele havia prometido que seguiria Jesus até à morte. Eu gostaria que nós ficássemos com isso em mente à medida que nós vamos avançando aqui na nossa aplicação deste texto. Contudo, antes de o fazer, eu gostaria de dar um pulo consigo a Lucas 22, 61 e 62. Um outro relato do evangelista Lucas, agora, o mesmo episódio, e diz o seguinte, e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Na descrição de Lucas nós encontramos a mesma descrição de João, mas há um detalhe. Quando o galo canta, Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. Não sabemos a distância estaria, não há uma descrição aqui, mas há claramente um olhar. O galo canta, Jesus olha para Pedro, Pedro lembra as palavras de Jesus, percebe o que ele tem feito e olha o que Pedro faz, sai para fora, sai daquele lugar e vai chorar amargamente. E é aqui que eu dizia há pouco que nós precisamos de aprender deste grande erro de Pedro, deste grande pecado, desta grande falta, aquilo que nós devemos de tirar e precisamos tirar. Falei várias vezes ao longo da mensagem até agora sobre circunstâncias. As circunstâncias mudaram e Pedro se deixou levar por essas circunstâncias, pela situação, pela ameaça física contra ele, ele foi movido por autopreservação, ele estava com medo, ele estaria espantado com tudo o que aconteceu, e agora o que é que eu faço? O que é que vai acontecer comigo? Estou numa situação difícil, complicada, como é que isto vai ser? A situação é completamente diferente, Jesus agora está preso, ele derrubou toda a gente com a palavra da sua boca, mas agora não há nada a fazer, João está lá dentro, mas João tem acesso e eu não tenho, o que é que eu estou a fazer aqui? Esta gente estava a perguntar, agora vem este homem que conhece-me, que me viu lá, viu que eu cortei a orelha do parente dele, o que é que eu vou fazer? Como é que isto vai reverter contra mim? E no meio de tudo isso, ele toma aquela situação que ele tinha prometido não fazer e ele nega Jesus. Para a nossa aplicação hoje, no domingo, dia do Senhor, nós vemos a casa do Senhor com alegria.
E grande é o gozo do salmo em estar na presença do Senhor e cantar louvores ao nome do Senhor. Cantamos a Deus, exaltamos o seu nome, glorificamos e bendizemos. Por certo, que se nós tivéssemos que fazer o compromisso, hoje, quando você reunir espero que você possa reunir com outros servos do Senhor, ou quando você estiver no seu devocional, orando, ou até ouvindo esta mensagem, é impossível você pensar em negar Jesus. Seria um contrassenso, a menos que o seu coração não tenha sido regenerado ainda. Mas um coração regenerado, por certo, quando está louvando e exaltando o nome do Senhor, na presença do Senhor, jamais pensaria em negar o nome do Senhor, em dizer aquilo que Jesus não é, ou negar que o conhece, ou falar alguma coisa contra o Senhor. Porém, circunstâncias mudam, situações mudam. Quando as circunstâncias mudaram para Pedro, e quando ele negou Jesus, o galo cantou, a reação primária dele, numa situação humana, natural, deveria ser: Senhor, é certo que eu te neguei, mas olha, a minha vida estava em risco. Se tu já estavas sendo preso e julgado, imagina o que eles iam fazer de mim. Além disso, qual é o propósito? Como é que eu te podia servir melhor? Afirmando que eu estava contigo e sendo eu também preso e sendo eu também condenado, como é que eu te poderia servir melhor? Como é que isso funcionaria? Pedro tinha tantas razões para se desculpar. Pedro podia dizer: olha, Jesus, eu era o único que estava aqui, eu e João, mas João não tem acesso. João, o outro discípulo, que nós assumimos ser João, mas ele tem acesso, e eu não. Aliás, onde é que estão os outros? E os outros todos? E Judas fez bem pior. Seria uma situação normal, de reação normal, numa posição humana, Pedro ter como se justificar diante do Senhor e dizer não. Mas não é isso que Pedro faz. E essa é a beleza do que acontece aqui e o ensino que nós temos de tirar para nós. Primeiro, nós louvamos a Deus e bendizemos, e hoje, como eu já disse, dia do Senhor, o nosso coração está cheio de alegria, nós estamos falando da palavra do Senhor, não está em nosso pensamento, eu aqui, você em casa, por certo que você não está a pensar negar Jesus, você não está a premeditar negar Jesus, por certo você não está a pensar que o galo vai cantar hoje na sua vida, alertando que você negou Jesus, você pode afirmar abertamente: Jesus, eu vou te seguir até a morte, eu vou fazer a tua vontade, eu jamais te negarei, eu irei em frente contigo, ainda que todos te abandonem, eu estou aqui. Por certo você faz esta oração, mas quando as circunstâncias mudam, quando as coisas mudam, nós negamos Jesus. E como é que nós negamos Jesus? Nós negamos Jesus com os nossos atos, com as nossas ações, com as nossas palavras. Nós negamos que o conhecemos pelos nossos comportamentos. Circunstâncias mudam e nós temos tendência a deixar que o velho homem se exalte e revele as suas próprias ações. E muitas vezes não nos identificamos com Cristo e não parecemos nada com Jesus. Momentos e circunstâncias acontecem nas nossas vidas que nos derrubam a nossa fé e nos fazem parecer realmente mesmo mal diante do Senhor, fazendo o oposto à sua vontade e fazendo aquilo que é errado. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos guie, nos ajude a percebermos a verdade contida neste texto, para que possamos verdadeiramente perceber que não somos diferentes de Pedro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porém, e o que nós precisamos aplicar nas nossas vidas é que, além de nós termos a tendência natural de negar Jesus e de fazermos o contrário à sua vontade, nós temos ainda a tendência natural de nos desculparmos, e se alguém podia se desculpar, humanamente falando, era Pedro. Mas o que Pedro fez foi assumir a sua culpa, porque ninguém peca por causa dos outros. Por favor, grave isto na sua mente. Jamais você pecou por causa de alguém, você peca por causa de si próprio. A nossa tendência é essa: eu fiz aquilo porque não sei quem, ou fiz porque toda a gente faz, ou fiz porque me levaram, porque se não fosse aquela pessoa, se não fosse aquela circunstância, se não fosse aquele outro, eu jamais pecaria. Mentira! Todas essas coisas que acontecem e tentações que acontecem, como a circunstância à volta de Pedro, não foi a circunstância à volta de Pedro a causadora do pecado de Pedro, mas sim a sua natureza pecaminosa, inclinação para o mal, o seu sentido de autopreservação, o seu sentido da falta de confiança no que Jesus tinha dito, o seu próprio tendência natural, humana, pecadora, pecaminosa, que saiu ali. E quando Pedro ouviu o galo cantar, ele foi e sem qualquer desculpa, sem qualquer esquema para tentar sair da sua culpa ou fazer sentir melhor consigo próprio, ele pura e simplesmente vai, segundo o relato de Pedro, sai para fora e chora amargamente. E essa é a diferença entre Pedro e Judas. Ambos pecaram contra o Senhor. Um sai, prossegue o seu erro e faz um pior ainda, que se enforca. E Pedro sai e nega Jesus.
Talvez dentro do seu contexto você pode pensar, está comparado duas coisas completamente distintas. É verdade, porque Judas era o filho da perdição de qualquer forma e Pedro é obviamente um salvo, aquele que Deus regenerou. Mas essa aí está a diferença entre o salvo e o ímpio. É que o salvo, quando ele peca, ele ouve o galo cantar. Ele ouve o Espírito Santo falar na sua vida, ele percebe, ele olha. O texto diz que Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro. Quando o crente, o salvo, peca, ele nega Jesus, ele faz aquilo que é contrário. E entenda negar Jesus como tudo aquilo que é pecado, porque qualquer pecado é uma negação de que Jesus é o meu Senhor, o meu Deus. Qualquer pecado é a declaração prática, exata, de alguém que nega Jesus. Porque aquele que não nega Jesus, ele não peca. Então quando pecamos, nós estamos negando Jesus. O problema é que o galo canta. E às vezes ele canta e canta e canta. E somos alertados pela palavra do Senhor. E olhamos como Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Olhamos para o texto sagrado, olhamos para a santa e bendita palavra de Deus e arranjamos desculpas. E é tão terrível. A situação é tão terrível que tem gente que parece, em vez de ser cumpridor das Escrituras, ele distorce. Ele fica à procura de onde é que vai encontrar nas Escrituras uma justificação para o seu ato. Já vi gente afirmando as coisas mais terríveis e procurando nas Escrituras onde é que consegue encontrar uma justificação. Não colocando a Escritura acima e por isso simplesmente seguir e dizer: eu vou me submeter à santa e bendita palavra de Deus e não vou trazer para ela os meus pensamentos. Isso é quando o galo canta, você ouvir o galo cantar. É quando o Espírito Santo fala a sua vida, você dizer: a verdade é que eu sou pecador. Não é porque ninguém me faz pecar. Foi uma tentação e eu cedi. O pecador sou eu. Tem gente acusando Satanás do seu próprio pecado. É verdade, o trabalho dele é roubar, mentir e destruir. É roubar, mentir e destruir. Ele faz todas as coisas. Ele anda à volta do salvo, ele quer fazê-lo pecar. É a verdade. Mas nem Satanás é culpado do seu pecado, você é. É verdade que nós passamos por situações e circunstâncias da vida que nos levam até perto de pecar. Mas o pecado é cometido unicamente pelo ser humano e o responsável é ele próprio. É a sua natureza pecaminosa que faz isso. O Pedro percebe isto tão bem. E nessa sua colocação, Pedro sai e chora amargamente. Arrependido. Ele é quebrantado. Quantas vezes nós ouvimos o galo cantar? Quantas vezes nós temos ouvido a palavra de Deus falar nas nossas vidas, como esta manhã? E talvez você está a ouvir esta palavra e você está a fazer, ele está a ignorar, pode ser o galo a cantar na sua vida. E você está a dizer: este pregador da internet, ele não conhece a minha vida, ele não sabe as minhas dificuldades, ele não sabe os meus problemas. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: se você está a fazer isso nesta hora, você está literalmente a calar a voz do galo que está a cantar na sua vida esta manhã. Que está a alertá-lo esta manhã para estas verdades bíblicas. A pregação da palavra de Deus é o galo que canta. A exposição da palavra de Deus é o galo a cantar. A Bíblia aberta, pregada, anunciada, lida, é o galo que canta. O Espírito Santo falando na sua vida é o galo que canta, que alerta. E às vezes, pura e simplesmente, a gente acaba com o galo. Deixa-me contar uma história que eu vi em criança, que nunca mais esqueci. Um homem tinha tempos antigos em que os cães de guarda, né? Hoje quase não existe, mas que as pessoas punham a cuidar das propriedades e soltavam o cão à volta da propriedade. E de noite o cão ladrou, latiu, como se estivesse lá alguém. O dono da casa saiu da porta para fora, foi acordado à meia da noite, ficou zangado, saiu da porta para fora e não viu nada. Mandou o cão calar. Passado poucos minutos, o cão volta outra vez e ladra. O homem volta fora da porta e nada. À terceira vez que volta a acontecer, o homem pega na arma, sai da porta de casa e mata o cão. Ele quer acabar com aquilo, ele quer dormir, ele mata o cão de manhã e ele vai resolver o problema do cão. Um ato completamente errado, claro, condenável, lógico. Mas ele acabou com aquilo, ele foi dormir. Dormiu até de manhã. De manhã, quando ele acordou, o cão estava morto e a casa tinha sido roubada. E ele, pura e simplesmente, ele matou e acabou com o alerta. Ele acabou com o alerta de que aquele cão estava fazendo o trabalho dele, chamando a atenção do que estava a acontecer. Quantas vezes o galo canta na sua vida? Quantas vezes o galo canta na minha vida?
E nós fazemos tal qual este homem, nós matamos a voz, nós acabamos com essa voz. Nós designoramos e vamos nos ocupar com outras coisas e vamos arranjar justificativas para ignorar a voz que está a falar nas nossas vidas. É por isso que muitas vezes a nossa casa, a nossa vida tem sido assolada pelo pecado e vivemos há muitas vezes em momentos claros de condenação. Porque trazemos condenação para a nossa vida e quando somos alertados nós ignoramos. Fazemos de conta que não é conosco. Não seja alguém que ignora o galo cantar. Não seja alguém que ignora aquilo que a palavra do Senhor lhe ensina. Não seja alguém que se esconda atrás de circunstâncias. Assuma o seu pecado diante do Senhor, clama a Deus, que perdoe. Seja alguém que seja repreensível, que aceita a verdade. Eu não estou a falar a verdade que alguém inventa ou que alguém lhe venha anunciar. A verdade das Escrituras anunciada. A palavra de Deus. Seja alguém que, confrontado com as Escrituras, não a invenção de alguém, não a interpretação de alguém, a verdade, é capaz de dizer, perdoa-me, ó Deus, e seja confrontado com arrependimento. Pedro, passado pouco tempo deste episódio, enquanto Judas, o seu ato levou à condenação eterna, passado pouco tempo deste episódio, Pedro pregou e 3.000 almas foram salvas numa vez só. Sem microfone, sem internet, sem Facebook, sem sistema de som. Ele pregou uma mensagem. Deus o usou de uma forma tão poderosa que 3.000 almas foram salvas. Que Deus em Cristo Jesus faça assim conosco. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se o galo está a cantar na sua vida esta manhã, confesse os seus pecados. Não a mim. Confesse a Deus. Volte-se para Deus. Diga, Senhor, eu sou um pecador. Não acabe com a voz do galo. Não desligue aí o botãozinho e deixe para lá. Mas volte-se para Cristo esta manhã. Clama a Ele por perdão, por arrependimento. Clama a Ele que venha transformar a sua vida. Que lhe venha mostrar a Cristo Jesus. Que você possa ser salvo. Clame. E Deus fará uma obra na sua vida. Clama a Ele que lhe perdoe. Clama a Ele por arrependimento. Que o Senhor nosso Deus seja consigo e que esta mensagem tenha uma aplicação direta na sua vida. Jamais seja como Pedro, no sentido de negar Jesus, mas seja como Pedro, no sentido de arrependimento. Que Deus em Cristo Jesus o abençoe ricamente. Oremos ao Senhor. Pai amado, que nesta manhã, para mim, para o meu filho que está aqui comigo e para aqueles que estão assistindo online, Tu possas fazer de cada um Pedro arrependido que ouve o galo cantar, que abandona o pecado e que vive para Ti. Eu Te louvo e Te adoro por esta oportunidade esta manhã. Senhor, faz o mesmo na minha vida, que jamais eu ignoro o galo cantar. Senhor, trabalha em nós. Te louvamos, adoramos e bendizemos hoje que é dia do Senhor. Em nome de Jesus.